Antes de mais nada, eu quero recomendar esse livro aqui para vocês. Ó. Jogo Sujo. O Mundo Secreto da FIFA. É isso mesmo, é da FIFA. Alguém pode dizer assim, mas o que o Políbio tem a ver com a FIFA? É que esse livro aqui, se vocês forem ler, vocês vão entender muita coisa a respeito desses acontecimentos das últimas horas aqui no Brasil. Eu estou falando especificamente desse caso do ministro Gustavo Bebiano e dos Bolsonaro, Carlos e Jair Bolsonaro. O bom nome para esse problemão aí que o Bolsonaro está enfrentando é esse aqui, ó, Jogo Sujo. Podia ser o mundo secreto dos governos, né? Vocês não acham? Aliás, eu até quero recomendar para vocês um livro que eu mesmo escrevi sobre o governo Ieda Cruzius. A ênfase do livro, inclusive, é a famosa Operação Rodan. São 500 páginas, eu pesquisei durante 4 anos, entrevistei dezenas e dezenas de pessoas e milhares de documentos e produzi um livro ali contando os bastidores do governo Ieda Cruzius. A maneira vil com que ela foi atacada durante 4 anos pelo governo Lula, pelo PT e por boa parte do próprio Ministério Público Federal naquela ocasião, que estava muito alinhado com o lulopetismo. O nome do livro é Cabo de Guerra. Já fiz 2 edições, acabou. Eu devo ter alguns exemplares ainda aí. Se alguém quiser algum volume desse, custa R$65, hein? Não tem jantar de graça. É só mandar um e-mail para Políbio Adolfo Braga. Vou repetir, Políbio Adolfo Braga, tudo junto, sem ponto. Políbio Adolfo Braga, @gmail.com, sem BR, gmail.com. Manda aí, pode ir para qualquer parte do Brasil e o frete é grátis, é por conta da casa. Bom, Jogo Sujo. Tá, esse caso do Gustavo Bebiano, esse ministro, está revelando que o jogo... Hoje eu estava conversando com alguns advogados amigos meus aí, e estava justamente dizendo isso para eles. Esse jogo está pesado, esse jogo político, né? Normalmente, eu acho que eu falei aqui para vocês, normalmente, ao longo desde que eu me conheço, governos quando assumem, eles têm um chamado período de graça, que varia assim de 100 dias, com pessimismo, a meio ano. Durante esse período, a própria oposição, ela baixa a bola e deixa o novo governo tomar conta dos escaninhos dos seus ministérios, secretarias, enfim, das repartições. Colocar suas propostas. Não sofre, normalmente nesse período da graça não sofre muita oposição, quase nenhuma oposição. Isso sempre foi assim. Mas da mesma maneira que a eleição do Bolsonaro foi atípica, esse período da graça está totalmente atípico, completamente atípico. Por quê? Porque o mais incrível é o seguinte, não é a oposição lulopetista que não concedeu o período de graça dos 100 dias ou meio ano para o governo Bolsonaro. O mais estranho é que não é, porque ela está desmoralizada, né? A oposição lulopetista, o líder deles está na cadeia, vários líderes ou estão na cadeia também, ou estão para ir para a cadeia, ou estão cumprindo prisão domiciliar em casa, como é o caso do Zé Dirceu, do Antônio Palocci, fundadores do PT. Mas não é propriamente... Quem está criando os maiores problemas para o Bolsonaro, para o governo Bolsonaro, nem essa gente não. Também são. Mas o Brizola diria são os interesses contrariados. Sim, são os interesses contrariados. Que interesses contrariados é esse? É todo mundo que perdeu com a eleição do Bolsonaro. E que vai perder muito mais, e já está perdendo, com o governo Bolsonaro. A velha política toda, ela está num jus esperneante fantástico. Vocês imaginam só o que a Globo, por exemplo, já perdeu de verbas publicitárias nesses 2 anos aí, esses 2 meses. Imaginem. Olha, são milhões e milhões de reais. E não é só a Globo que está perdendo com isso aí, não. É o Jornal da Globo. Sabe? Quem está perdendo aí? O jornal Valor Econômico, que
pertence à Rede Globo, não é por outra razão a Folha de São Paulo, não é por outra razão que essa chamada mídia tradicional está tão furiosa com esse governo e o ataca desde o primeiro dia e não vai parar de atacar. E eles estão ali, já falei várias vezes e repito, numa organização da qual fazem parte, direta ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, todos os que perderam com a eleição do Bolsonaro. Quem são? Todos os partidos grandes, tradicionais, MDB, PSDB, PP, PTB, todos eles. Eles perderam vagas de deputados, vagas de senadores, vaga de governadores, vaga de ministro, de CCs, de FGs. E mais quem? Mais os sindicatos, de um modo geral. As ONGs, que sempre foram dominadas por essa gente. Empresários, sim, empreiteiros. Eu estou falando desses empresários e empreiteiros que viviam ali de uma ou de outra maneira pendurado nas tetas do governo federal, nas tetas generosas do Tesouro Nacional. Então, a gente tem que se preparar para uma guerra, porque tem um jogo, o jogo deles é esse aqui, ó, jogo sujo. Eles estão também enquistados em algumas cortes superiores, aí, notadamente no Supremo Tribunal Federal. Então, não vão entregar o ouro para os bandidos, não é assim, não vou entregar, não é muito fácil, né? Eles estão esperneando aí. Então não pode surpreender muito um episódio como esse do ministro Gustavo Bebiano, né? Eu estou falando com vocês aqui na segunda-feira, dia 18 de fevereiro, são 5 horas e 15 minutos, até exatamente esse momento, o ministro Bebiano ainda não tinha sido demitido. De fato já foi. Ele já foi humilhado, desmoralizado. Não tem mais o que fazer. Vocês imaginam que um homem como esse pode voltar para o Palácio Planalto, para a sua poltrona, como se não tivesse acontecido nada, e o presidente poderia recebê-lo no seu gabinete, como se não tivesse acontecido nada? É absolutamente impossível em qualquer tipo de política de qualquer parte do mundo, de qualquer organização. Não é possível isso. Então, às 5h15 da tarde, segunda-feira, ele não foi demitido. O Mourão, o general, falou ainda há pouco que não passa de hoje, não passa de segunda-feira. E é bom que não passe mesmo. Quer dizer, porque um homem desse, humilhado dessa forma, ainda não ter ele mesmo tomado a iniciativa de se demitir, é alguma coisa assim que realmente afronta qualquer percepção que a gente tem a respeito da respeitabilidade que as pessoas devem ter em relação aos outros e a si mesmo. Mas enfim, dizem aí agora, no final dessa tarde aqui, que o presidente Bolsonaro teria chegado a alguma forma de acordo com o Bebiano, no sentido de que ele faria um pronunciamento elogiando o ministro, dizendo que ele sai e tal, mas que pois o Bebiano era boa gente, ou coisa parecida com essa aí. Eu até... quem duvida das coisas é louco, né? Mas enfim, pode ser que tenham convencido, né? Porque a tropa de choque a favor do Bebiano é alguma coisa assim que o condena de uma vez por todas, né? Porque quem está na defesa do ministro Bebiano são os maiores adversários do Bolsonaro. Eles é que estão defendendo. E eles estão atacando quem defende o presidente, que são os filhos dele, principalmente o Carlos. E atacam e defendem, eles atacam quem defende o Bolsonaro e defendem quem está do lado do presidente, né? Quem é, por exemplo, ele inclusive vazou nas últimas horas declarações assim belicosas contra o Bolsonaro, né? Com quem que ele falou? Agora hoje mesmo para Mônica Bergman da Folha, que é lindíssima assim com o lulopetismo, né? Ele pegou e disse: olha, querem me matar. Agora ele é vítima, querem matar o Bebiano. Ele disse: querem me matar. Eu recebi mensagem por WhatsApp do pessoal dizendo que quer me matar. Quem não recebe esse tipo de mensagem? É o Bebiano? Alguns nem recebem esse tipo de mensagem, como é o Bolsonaro, recebe uma facada mesmo, né?
Isso ele disse para a Mônica Bergman, da Folha de São Paulo, que move uma campanha selvagem contra o governo Bolsonaro. A revista Fórum, ele vazou uma outra informação. Ele sempre está falando com alguns amigos. Os amigos é que estão falando com o jornalista. Se eu cair, eu levo o Bolsonaro junto. Olha só, ele vai levar o Bolsonaro junto. Depois de uma outra declaração que ele deu para o Lauro Jardim do Globo, o Globo, hein? É sempre eles, né? Folha de São Paulo, Globo, a Exame, que pertence à Veja, Abril. O Bolsonaro é louco, ele. Eles são declarações altamente belicosas. Agora ele veio na segunda-feira, não disse nada disso, não sei quem é que falou essas coisas. Foi ele que falou essas coisas, né? Foi o Bebiano que falou. Então, senhores, esse episódio, felizmente, está chegando ao fim. É claro que tentaram transformar isso aí numa crise política. Eu vi até nessa segunda-feira alguém dizendo assim: bom, agora o Bolsonaro essa semana vai encaminhar o pacote anticrime do Moro para o Congresso Nacional, e na quarta-feira vai encaminhar o projeto da Previdência para tentar escurecer essa crise com o Bebiano. Ora, vejam só que ponto de desatino as pessoas estão chegando. Como se, de repente, num passe de mágica, surgiriam os projetos, os pacotes anticrime e previdência, tenham caído do céu para salvar o Bolsonaro exatamente nesse momento agora aqui. Não é isso? Então, senhores, é isso aí que eu tinha a dizer para vocês aí a respeito dessa crise toda aí. Eu volto amanhã.